a fala proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso sobre vencer o bolsonarismo. Então, isso gerou um grande incômodo dentro do Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, os magistrados criticaram o tom político do colega ao discursar na quarta-feira em um evento da UNE, a União Nacional dos Estudantes. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, alguns ministros lamentaram a postura de Barroso e afirmaram que a fala dele foi inoportuna e prejudica a imagem da corte. Vamos começar o nosso giro de análises e opiniões. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente, a quem eu agradeço pela participação. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Imagem que já está um pouco esgarçada. Seria Luiz Roberto Barroso talvez o principal ministro a contribuir para essa situação? Bem-vindo. Pois é, pegou mal, no mínimo, pegou muito mal, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Pavinato, aí de São Paulo. Boa noite, Dantas, que está aqui na Jovem Pan de Brasília. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Nós precisamos mesmo desse apoio nosso de cada dia aqui. Olha, esse discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, ele ficaria muito próprio, muito mesmo, na boca de um líder de oposição no Congresso Nacional. Aí sim, porque só quem é de um bloco partidário ou de oposição de governo é que pode falar em nós contra eles e que pode dizer que nós vencemos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não vence, ele não é vencido. Eles usam até essa palavra, mas no sentido técnico, prático ali, sobre a Constituição, sobre a interpretação, e não como defesa de um lado político. E o que o ministro fez, talvez empolgado pelo ambiente, né? Que é dominado por estudantes de esquerda. Eu fiquei sabendo, inclusive, que os estudantes de direita têm uma dificuldade muito grande de conviver com o pessoal da UNE, né? E talvez ele tenha ficado empolgado com aquilo e que tenha falado aquela história de que vai ficar marcado na história do Supremo Tribunal Federal como um momento de se lamentar. A gente lamenta não é porque pelo teor do discurso, não, mas é porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma responsabilidade muito grande. Quanto maior o poder, é muito maior a responsabilidade. É assim, o Constituinte decidiu colocar nas mãos do ministro do Supremo um poder assim absurdo. Não é o poder moderador, como eles pensam, porque na democracia é um ciclo. Quando no Supremo Tribunal Federal um assunto vence, ou seja, um assunto termina, ele pode ser reiniciado através de uma nova legislação no Congresso e assim por diante, né? Mas o ministro do Supremo sempre foi pelas constituições, mas esta é mais muito poderoso. Então, diante desse poder, ele tinha que todos têm que ficar mais recatados, têm que ficar mais distantes para evitar essa desconfiança. A LOMAN, que é a lei que rege, né, a magistratura, ela faz alguns limites, principalmente sobre processos, antecipar votos, ou falar e dar entrevista sobre votos que ele dará e sobre sentenças, né, que um voto de um ministro do Supremo é uma sentença. Mas não fala muito sobre essas declarações, porque achava que não precisava. A LOMAN nem previu a possibilidade de um ministro fazer um discurso assim. Isso incomodou mesmo ministros, colegas do Supremo, porque dá, inclusive, artilharia, dá argumentos para quem critica o Supremo fazer novas críticas, e é isso que está acontecendo. Então, houve sim um inconformismo lá. Mas eu continuo achando que, apesar do ânimo aí da oposição de apresentar um requerimento de impeachment, acho que isso não vai em frente, não. Pois é, a gente segue nesse assunto também em Brasília. Cláudio Dantas. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. De acordo com essa reportagem do Estado de São Paulo, os ministros do Supremo lamentaram, repudiaram, só que, naturalmente, eles não querem aumentar a pressão sobre o colega de corte Luiz Roberto Barroso. Mas não adianta, Barroso segue pressionado e há quem diga que ele poderá sair antes do tempo. Você tem alguma informação de bastidor acerca disso, Dantas? Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria e toda a nossa audiência, essa audiência fiel que nos acompanha aí nesta sexta-feira. Olha,
Eu acho curioso essas matérias que saem com ministros dizendo que estão muito insatisfeitos, que estão irritados ou que estão animados com qualquer coisa. Matérias que volta e meia surgem na imprensa citando ministros, declarações de ministros em off. Em off. Eu já vi matéria manchetando um site, um jornal, um grande jornal de notícias, em que era a aspa do ministro em off era uma acusação contra o então presidente Jair Bolsonaro. E aí eu fico me perguntando, isso é jornalismo? Esses ministros falam nos ouvidos dos jornalistas? Eles não têm coragem de falar em público, de expressar sua opinião? Por quê? Porque me parece que o Barroso expressou a opinião dele como um porta-voz do Supremo. Não vejo como ministros tenham ficado insatisfeitos com a declaração dele, talvez com a forma como foi feita, no lugar onde foi feita, porque ficou parecendo realmente que ele estava ali numa campanha política, estava em cima de um palanque, né? Falando ali, quase gritando no meio de várias pessoas ali com bandeiras, etc., protestando e tal. Parecia um ato eleitoral, um ato de campanha. E o discurso ficou com tom de campanha. Talvez essa seja a insatisfação, porque acabou esfregando na cara da sociedade um posicionamento que me parece que está muito claro por parte de vários. Aliás, nós temos um ministro que no início do ano, o ministro Gilmar Mendes, disse o seguinte: gente do porão governou o país, né? Gente do porão governou o país. E que exercia influência sobre zumbis consumidores de informação. Acabei de extrair isso aqui do site Conjur, citando o ministro Gilmar Mendes. Não vi nenhum tipo de reação do bolsonarismo, de pedido de impeachment ou qualquer coisa que o valha. O ministro Lewandowski esteve num ato do MST, que nem CNPJ tem, um grupo criminoso que comete crime, que invade, que faz aí chantagem, extorsão. O ministro do Supremo senta com integrantes do MST. Então é o seguinte, está tudo errado. Está tudo muito, 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 muito errado. Ministros de tribunais superiores de uma maneira geral, especialmente do Supremo, que deveria ser uma corte estritamente constitucional, infelizmente não o deveriam exercer a autocontenção. Inclusive está lá na Loman, como aqui citou o Zé Maria. Loman que ninguém quer mexer. Loman que prevê que um juiz ou um desembargador, alguém que venda a sentença, seja aposentado de forma compulsória recebendo salário. Eu acho que isso é muito pior que qualquer declaração. Isso esfrega na cara da sociedade que existe uma casta superior que tem direitos que ninguém mais tem. Aliás, tem o direito de cometer um crime e ainda ir para casa com o salário preservado. Eu não sei aonde isso pode... olha, sinceramente, eu não sei em que país democrático, sabe, daqui da nossa civilização ocidental, que desfrute dos mesmos, que compartilhe dos mesmos valores, onde isso é possível. Só no Brasil isso é possível. Então, de fato, a gente já está vivendo há muito tempo um ativismo judicial, ou a participação política do Supremo. O próprio ministro Barroso disse isso dias atrás. E ele está certo. Ele está certo. A gente espera, aliás, que o Supremo, que as suas autoridades, os ministros de maneira geral, aliás, autoridades que exercem cargos de comando de todas as instituições, coloquem a mão na consciência e entendam que há hoje um caos institucional, uma confusão entre os poderes. É preciso que cada um retorne ao seu escaninho. É preciso, sim, que o judiciário, especialmente o STF, tenha essa autocontenção. Autocontenção é o seguinte: é parar de dar entrevista à toa. Toda hora tem ministro dando entrevista, falando, muitas vezes antecipando o voto, o que também fere a Loman. É parar de participar de evento político, né? Tem ministro, inclusive, que xinga outras autoridades, ameaça, ofende. Eu não sei em que lugar do mundo isso é possível. Aqui no Brasil isso é possível. Então eu não me surpreendo com mais nada. Agora, nesse caso específico, claro, há uma pressão muito grande para que o ministro Barroso seja substituído, vá para casa mais cedo. Eu comentei isso aqui há 2 meses. Escrevi que já havia uma pressão, uma informação de bastidor, dando conta de que o Barroso poderia se aposentar.
Mas me parece que isso é uma vontade de quem quer que ele se aposente. Isso casa com esse episódio que abre aí a possibilidade, né, de que se faça pressão por o impeachment para que ele realmente vá para casa mais cedo. O que se quer? O que se quer é abrir mais uma vaga no Supremo para que o Lula possa indicar um terceiro ministro. Ontem, inclusive, ele estava ontem, quando saiu a notícia que ele estava lá no evento da Uni, ele estava ao lado de um dos candidatos, que é o Flávio Dino. Flávio Dino, que vem sendo contado para assumir também uma vaga no Supremo. Será coincidência? Esta é a situação. Então, eu acho que é preciso que a gente fique muito atento e que a oposição tenha um pouquinho de lucidez e também não sirva de escada para a própria esquerda, que quer ocupar um pouquinho mais as instituições. Nós estamos repercutindo a notícia do Estadão, o Estado de São Paulo, que trouxe a informação de que ministros do STF, de forma reservada, lamentaram a postura de Luiz Roberto Barroso, que deu essa declaração de que nós vencemos o bolsonarismo em um evento da União Nacional dos Estudantes. Tiago Pavinato, boa noite a você, seja bem-vindo. O quanto esse episódio agrava mais a situação, o prestígio da Suprema Corte Brasileira? Há alguma maneira de reverter isso ou só se fechar e começar de novo? Comprar uma caixa de prestígio, aquele chocolate com coco dentro. Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, boa noite, Mota, boa noite, Zé, boa noite, nossa audiência. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Isso já diz o livro do Eclesiastes, e nihil sub sole novum, nada de novo sob o sol. A vaidade, senhores, ela é a mãe de todos os pecados, e quem peca é o ser humano. Deus, o divino, não tem vaidade, afinal de contas, ele é único. Para que é que serve a vaidade? Para aquele que é incomparável, para aquele que ninguém pode chegar ao nível dele. A vaidade é coisa nossa, é coisa humana. É, repito, a mãe de todos os pecados, é o sentimento do qual brotam todos os outros pecados. Quando o Império Romano, já na Antiguidade, muito antes de Cristo, ele iniciou as suas ocupações extraterritoriais, ele criou o direito. A criação do direito extraterritorial, ou seja, que vai além de um povoado, essa novidade sistemática que foi o direito romano, ela trazia a figura das instituições. Como é que eram chamadas as instituições em épocas anteriores à era cristã? Eram chamadas de persona. Persona não queria dizer ser humano. Persona ainda não era usado para se referir a homens, a mulheres. Persona significava Deus. E significava Deus porque ela vem de uma palavra grega que é prósopo, que ao mesmo tempo que significa máscara. Esse prósopo era a máscara usada em rituais pagãos, no qual os sacerdotes usavam com peles de animal e recebiam os deuses. É uma palavra que vem do etrusco, persu, que significa divindade, Deus em si, que vem do sânscrito, que é purusa. Então, purusa, persu, prósopo, persona. Persona é divindade. E a instituição, ela era chamada de persona lá no começo do Império Romano, porque ela era um órgão representativo do imperador. Como órgão representativo do imperador, do César, que se não era deificado, tornado Deus em vida, seria certamente depois da morte, e todo imperador, todo César, ele integrava o panteão dos deuses de Roma. Persona quer dizer que aquele órgão, aquela instituição, ela está acima do solo onde nós, seres humanos, meros mortais, que nunca seremos deuses e que temos
Todos os pecados pisamos. A instituição, ela está acima da poeira. A instituição, ela não se mistura nas picuinhas, nas brigas, nos rame-rames de nós, cidadãos meros mortais. A instituição, apesar de ser administrada e tocada por seres humanos que pecam, que têm vaidades, elas devem estar acima desses seres humanos. E o Poder Judiciário, tal qual o Ministério Público, é uma instituição. E a legitimidade do poder de uma instituição vem desse pensamento do Império Romano. Instituição é persona. Ela não se mistura com nós, conosco. Ela não se mistura com os nossos preconceitos, as nossas vaidades, os nossos times, as nossas paixões. Ela está acima. E sendo uma instituição, o Judiciário, e sendo o Supremo Tribunal Federal a mais alta corte do Poder Judiciário, o ápice do Poder Judiciário, ele é o órgão mais representativo dessa instituição. Uma vez que, já que as instituições sempre foram tocadas por seres humanos, pessoas com vaidade, que pisam neste solo, há de se convir que isso está em todas as legislações, desde a criação da instituição no Império Romano. Os juízes, aqueles que tocam a instituição, devem guardar circunscrição, devem guardar decoro, não devem se meter nas paixões que animam a vida dos estados. E Bento XVI tem uma frase ótima: a instituição que se casa com uma época fica viúva na próxima. O que aconteceu no Brasil, a partir do governo Dilma Rousseff, foi os juízes, os magistrados, os ministros, que compõem, que representam, que tocam o principal órgão da instituição, que é o Poder Judiciário do Brasil, começaram a descer nas calçadas, a sentarem-se nas guias, a tomarem parte nas discussões de boteco, a entrarem nas brigas que nós, cidadãos comuns, podemos entrar. Eles começaram a se mostrar humanos, demasiadamente humanos, mas com seus cargos vaidosos, demasiadamente vaidosos. E uma vez que você desce, vai até o bar, senta na sarjeta, toma um vinho, fala todas as verdades, se abre como ser humano, mostra a sua vaidade, você corrompe o significado e o valor da instituição. E o que tem acontecido no Brasil desde Dilma Rousseff é essa sistemática deterioração do valor da instituição do Poder Judiciário, porque a cada vez que um ministro desce e mostra suas preferências e descarta as vedações funcionais de circunscrição, ele desfaz a legitimidade de um poder que, porque é persona, porque é quase divina, tem a instituição do judiciário. Porque se o judiciário não tiver a legitimidade desse poder como instituição, como persona, como algo sobre-humano, ele não pode julgar o que é o bem e o que é o mal. E quando Barroso faz o que fez, e faz há muito tempo, em sessão plenária, certa vez ele chamou o colega, o ministro Gilmar Mendes, de mistura de mal com atraso com pitadas de psicopatia. Quem é que não se lembra? Certa vez o ministro Gilmar Mendes também disse ao ministro Barroso, que pretendia inovar e revolucionar o sistema brasileiro, Gilmar Mendes disse ao Barroso: se o senhor quer mudar alguma coisa, o senhor saia desta cadeira, torne-se candidato e vai pedir voto. Barroso sempre demonstrou a sua vanitatum, a sua vaidade das vaidades. Agora, retomar o status quo ante, que não é só dizer, ele andou mal. O Barroso precisa responder, como responderam todos os juízes brasileiros perante o Conselho Nacional de Justiça, que ele vai se tornar presidente logo mais.
Todos os juízes, todos os promotores que se miscuíram com as paixões políticas, especialmente nas eleições do ano passado, foram punidos, advertidos, receberam uma pena de censura, foram suspensos. Algo foi feito, porque algo tem que ser feito. É claro que essa conduta do Luiz Roberto Barroso não é proibida só pela lei orgânica da magistratura, o Loma. É proibida também pela lei do impeachment. É proibida também pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Conselho Nacional de Justiça. Ora, para que o Supremo Tribunal Federal se recomponha, então, há que tomar alguma atitude junto ao CNJ contra o ministro Barroso, porque um juiz, imaginem a partida de futebol, e eu vou encerrar aqui, um juiz não pode querer fazer mais sucesso que o time. A única vez que isso deu certo na história do Brasil foi com o juiz Margarida, que ia com o seu uniforme cor-de-rosa e com gestos teatrais dava cartões, iniciava e terminava o jogo.